Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga e também administradora do site Astrolumine. Estou aqui toda semana para a gente conversar um pouquinho sobre o astral, o que os astros nos reservam, né, entre oportunidades e desafios, porque é para isso, afinal de contas, que a astrologia tá aí pra gente, né? Colocar as possibilidades, o que pode acontecer, e aí a gente tem, vamos dizer assim, uma maior chance de tirar maior proveito, né? Um proveito melhor da situação. E poder se preparar para as coisas também que podem vir a acontecer e usar as nossas ferramentas a nosso favor, né? E sabendo já mais ou menos, é como se fosse meteorologia, né? Fala assim, ó, vai chover, aí você tem que ir lá usar um guarda-chuva. Então a gente tenta fazer mais ou menos a mesma coisa para você se preparar para a semana e ter mais ou menos uma ideia aí do que a gente tem, né? A gente começa na segunda-feira com uma lua cheia em touro. A lua cheia em touro é uma lua muito bonita, né? É o último dia de lua cheia, na verdade. Mas é porque ela tá em touro, então ela fica exaltada. A lua cheia em touro é bonita, é uma lua farta, né? É um dia bem tenso a segunda-feira, porque a gente tem uma quadratura de Mercúrio com Urano, né? Urano mandando uma tensão aí para o nosso mental, para o Mercúrio que está em Leão e o Urano em Touro. É muito relativo a questões de resistência à mudança. A gente fica muito ansioso, às vezes até para mudar, com muita vontade de mudar, mas cria uma certa ansiedade, porque às vezes a gente não sabe por onde começar, né? E aí, dentro de um aspecto de comportamental, cria-se muito nervosismo, muita intolerância, você fica tão ansioso e querendo encontrar o caminho para poder efetuar suas mudanças, né? Ou você percebe realmente que você tem uma urgência em fazer aquela mudança, mas você não sabe por onde começar. E aí isso cria um transtorno total na vida da gente. A gente fica intolerante, a situação quadratura, né? Que é a mente mais alta, mais elevada, que seria Urano, com a mente do raciocínio mais básico, que seria Mercúrio, cria uma tensão muito na mente da gente, né? A gente fica com aqueles pensamentos incessantes, aqueles pensamentos que não saem da cabeça da gente. Então a gente pode voltar a ter aqueles pensamentos de eu não consigo, ou como o Mercúrio está em Leão, eu só consigo dessa forma, né? Ou se não for do meu jeito, não vai dar certo. Então todas essas coisas podem ficar na nossa cabeça e podem impedir, né? Criar um obstáculo, porque é uma quadratura. Então a quadratura é um aspecto de tensão que cria obstáculo com relação às questões que a gente tenta mudar, né? Essa coisa de sair da zona de conforto. Só que dentro de uma quadratura, a gente é forçado a fazer isso de algum jeito, né? Então a gente, mesmo que a gente não tenha, fique preso a esses pensamentos incessantes, essas questões de eu não sei se eu vou conseguir, ou se só vai dar certo do meu jeito, a gente vai ter que mudar de qualquer forma, né? Então é melhor a gente manter a calma, ficar mais tranquilo, pra gente poder conseguir efetuar essas mudanças com maior tranquilidade na nossa vida, tá? A semana tá muito esquentada, né? A questão de ânimos estão muito assim a flor da pele, né? Aquele vulcão, aquelas coisas que vêm de dentro, que estão entaladas, que estão lá no fundo, que querem sair e que podem, diante dessa quadratura Mercúrio, Urano, a gente na pressa de falar as coisas erradas, cometer, enfiar os pés pelas mãos, né? Atropelar as palavras. Sabe aquela coisa assim que você na pressa você não consegue nem falar direito o que você quer e você acaba atropelando, inclusive, quem tá falando com você? E aí a comunicação fica truncada. Então é uma dificuldade de expressão muito grande e ao mesmo tempo uma necessidade de expressão muito grande, de coisas que estão guardadas, tudo de uma vez só, né? Por que eu tô falando questão de vulcão? Por que eu tô falando dessa coisa explosiva? Por que eu tô falando de tudo isso? Porque a gente, apesar de entrar na lua minguante na terça-feira, no dia 11, por volta de 1h40, 1h45 da tarde, a gente, que a lua minguante, ela diminui um pouco, né, esse calor, essa tensão, porque ela é uma lua mais quieta, mais introspectiva, que pede recolhimento, mas a gente tem um aspecto no meio da semana, na quinta-feira, de quadratura de Marte em Áries, que está bem colocado em Áries, e Plutão em Capricórnio retrógrado, fazendo uma quadratura exata, e a primeira de 3 quadraturas, né? Então é aquele primeiro, é como se fosse aquela primeira faísca, né? Porque Marte tem disso. Se tem uma dinamitezinha ali querendo explodir, na hora que ele passa jogando uma tensão, ele é aquela faísca que acende aquele dinamite e a coisa explode. Então por isso que eu tô falando. E o Plutão
é o vulcão, né? Debaixo, assim, como se fosse aquela coisa, aquela água tranquila, né? Porque juntando os dois, a gente tem muito arquétipo de Escorpião, Marte e Plutão, que são os dois planetas que regem o signo de Escorpião, né? Tem aquela coisa daquele mar tranquilo, aquela água fria, profunda, mas lá embaixo tem um vulcão, né? Que seria o Marte, esquentando essas águas, e de uma hora para outra causa tsunamis emocionais, né? Ele solta aquela lava assim dentro daquela água, e que seria a questão emocional, né? E coloca para fora tudo aquilo que estava guardado por muito tempo. E por que profundo? Profundo porque é Plutão. Plutão é tudo que está lá no fundo, que a gente escondeu, que a gente não quis ver, que a gente não quis mexer, né? E aí, nesse momento em que Marte faz essa quadratura, que Plutão faz essa quadratura com Marte, né? Porque é o planeta maior que manda para o menor o aspecto, ele vai e fala assim: tudo que está aqui no fundo, ó, vai sair. E aí a gente tem que ter muito, muito cuidado. Por isso que é uma semana esquentada, mas que exige cautela. Porque em 2 segundos você pode acabar destruindo muita coisa legal que você construiu na sua vida. Um trabalho, um projeto, uma amizade, um amor, um relacionamento, com filho, com pai, com mãe, com várias pessoas que a gente ama, e projetos que a gente também deseja ter sucesso, e trabalhos e carreiras que a gente quer continuar desenvolvendo, e que a gente lutou muito por aquilo, e que de repente, por causa de um mau passo, de um atropelo, de um afobamento, de uma falta de autocontrole emocional, né, e de inteligência emocional, falta de cautela, a gente acaba se atropelando e colocando tudo a perder. Então, nesse caso, por isso que eu comecei falando muito sobre para que astrologia, né? Por que astrologia? Porque se a gente sabe que vai ser uma semana esquentada, que apesar de ser lua minguante, a gente vai estar com esses nervos, a gente estará com esses nervos à flor da pele, a gente tem que aproveitar para exercitar, né? Nos desafiar ao controle dos instintos, ao controle dos impulsos. Inclusive, decisões devem ser deixadas para a próxima semana, que é uma semana de lua nova, né? E essa semana tá tudo muito esquentado, muito apressado, muito afobado. Já vem disso na semana passada, quando o Júpiter fez uma quadratura com Marte, né? Que é aquela coisa do imediatismo, uma urgência, eu tenho que resolver logo. Então, aquela coisa que não dá nem para respirar direito. Então, a gente tem que ter bastante calma, bastante cautela. Fazendo a ligação do signo de Escorpião com Marte e Plutão na tensão de quadratura mais a lua minguante, a gente conclui que alguns finais, né, alguns pontos finais a gente vai ter que dar essa semana. E muito possivelmente contra a nossa própria vontade. E isso cria tensão, né? Tem aquela coisa que eu sou apegada, que eu sei que eu preciso me desfazer, mas eu resisto a me desfazer daquilo, porque eu gosto daquilo por comodidade, mas não me serve mais, não me presta mais, né? E eu preciso me desfazer daquilo para abrir espaço para algo novo entrar. Então, esses fins, eles precisam ser precipitados, né? Que é uma palavra de Marte. E fim tem a ver com Plutão. E o Plutão, ele é sempre a morte para um renascimento. Ele nunca destrói nada para não construir alguma coisa. Então a gente precisa entrar nessa vibe de deixar ir por consciência, né, antes que exista a consequência, né, que a gente sofra uma perda em vez de abrir mão de alguma coisa, né, em vez da gente deixar ir, a gente perder aquilo que a gente quis manter com tanta vontade que a gente não precisava mais, né, porque aí a vida vai agir de algum jeito para retirar aquilo de você, que não, para poder abrir o espaço aí para o novo. A gente vai continuar a semana depois da lua em touro, a gente entra na lua em gêmeos. A lua geminiana é muito boa para a gente poder entender todo o processo, né? Compreender os sentimentos, como que aquilo anda. Então ajuda muito na questão de saber lidar com as emoções de uma forma mais racional. A gente vai aí para o sábado já com a lua em câncer e com o Urano estacionando para fazer o seu movimento de retrogradação. E isso causa uma revisão sobre aqueles pontos em que a gente, aquelas áreas da vida em que a gente deveria ter se desafiado a sair da zona de conforto e ainda não saímos, né? A gente sabe agora já, talvez, o que a gente precisa mudar. Só que aí a gente talvez tenha um certo receio de revolucionar aquela área, né? De, entre aspas, chutar o pau da barraca, né? Então tem um plano B, se organize, né? Porque tá chegando cada vez mais perto esse
momento de realmente sair efetivamente da zona de conforto e entrar no novo processo, né? Sair do velho para entrar no novo. E a gente tem aí no domingo o Sol fazendo um trígono lindíssimo de fogo com Marte, que traz assim direcionamento nas nossas atitudes, aquela conquista que você sempre quis na sua vida, você tem via aberta agora para você conseguir conquistar. Então a gente já começa a semana seguinte muito solar, né? Muito alegre, muito otimista, muito para cima, buscando tudo aquilo que a gente deseja conquistar na nossa vida. Então a semana aí é pra gente ter tranquilidade, buscar respirar quando as coisas entrarem em confronto, sair um pouco da linha de ataque, né? Evitar aquelas rotas de colisão, pra gente poder não entrar em situações desconfortáveis e incômodas pra gente e abrir mão daquilo que a gente não precisa mais na nossa vida, para que não seja tirado da gente de uma outra forma, tá bom? Ó, o texto tá incrível, tá lá no www.astrolumine.com.br. Quem quiser falar comigo, o telefone tá aqui para fazer mapa e tiragem de tarô. Um beijo para vocês e boa semana, tá? Aproveitem e ó, tranquilidade, por favor.